Eu estou aguardando há tanto tempo essa série que... é o meu momento. Fala, antenados, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os personagens Falcão e Soldado Invernal, que vão aí continuar a fase 4 que iniciou aí com WandaVision no universo cinematográfico da Marvel. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vem comigo que vocês vão amar. Não esquece de compartilhar, de salvar, mandar para os seus amigos e segue a gente aqui no Instagram também, beleza? Essa série ela vai mostrar a jornada do Sam Wilson, conhecido aí como Falcão, e as suas responsabilidades após assumir tanto o manto quanto o escudo do Capitão América. O Sam vai contar com a ajuda de Bucky Barnes, que é conhecido como Soldado Invernal, e eles terão que enfrentar um novo grupo de terroristas também e um antigo inimigo que reaparece aí, trazendo de novo a Hydra. Ou menos é o que a gente espera. Esses dois personagens, tanto o Sam quanto o Bucky, eles sempre foram, na história do Steve Rogers, Capitão América, personagens secundários que estão sempre presentes na história, né? E finalmente eles vão deixar aí a sombra do Capitão América para estrear a sua própria série, sendo protagonistas de suas próprias histórias. Mas quem são Bucky e Sam? Vamos lembrar um pouquinho da trajetória deles através do MCU. E vamos começar com o Bucky lá em Capitão América, o Primeiro Vingador, filme de 2011, né? A história começa lá na Segunda Guerra Mundial e a gente já conhece o James Buckman Barnes, né? O melhor amigo do Steve. O Bucky foi um dos principais amigos e também o principal braço direito do Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto eles combatiam os planos do Caveira Vermelha lá no primeiro filme. Isso até o Bucky ser arremessado do trem enquanto eles estavam em uma missão lá na Alemanha. Então o Bucky é dado como morto e ele só vai reaparecer lá em Capitão América, o Soldado Invernal, que é quando descobrimos que na verdade o Bucky não estava morto. Ele acabou tendo o seu corpo congelado e descoberto pela Hydra, onde ele passou por alguns experimentos que fez dele uma arma soviética conhecida como Soldado Invernal. O Bucky nesse processo ele acaba perdendo o braço, mas ele ganha um de metal que substitui e também se torna uma das armas mais identificáveis dele. Em Capitão América e o Soldado Invernal nós também conhecemos o personagem do Sam Wilson, que é um ex-militar, um veterano de guerra do exército americano, que dirige aí um grupo de ex-soldados que sofrem aí com o estresse pós-traumático causado pela guerra. Quando Steve e a Natasha estão em perigo por causa da queda da SHIELD, né, que se descobre que a SHIELD na verdade era uma fachada para a Hydra, os dois eles recorrem à ajuda do Sam, que na verdade acaba se revelando aí não só um ex-militar, mas como ele também fazia parte de uma equipe de voo conhecida aí como Falcões. E ele ainda tinha o seu uniforme, que são os propulsores e as asas que ele utilizava aí nas forças aéreas. O Sam então se torna aí o braço direito do Steve, ajudando o capitão a derrotar a Hydra. E enquanto isso, nós do outro lado nós tínhamos o Bucky como Soldado Invernal se questionando o que aconteceu com ele, qual é a história dele antes dos testes da Hydra. Nesses questionamentos, depois de um encontro com o capitão, onde eles lutam e tudo mais, o Bucky acaba deserdando a Hydra, não cumpre a sua missão de matar o Capitão América, muito pelo contrário, acaba salvando ele de um quase afogamento. Bom, e depois dos finais de Capitão América e o Soldado Invernal, o Bucky ele some do radar e fica aí um tempo foragido. Então nós chegamos aí a Vingadores Era de Ultron, onde a gente descobre que na verdade o Sam tem procurado pelo Bucky, mas que ainda não tem nenhum resultado sobre o que pode ter acontecido com ele. E após os eventos de Era de Ultron, o Sam se junta aí oficialmente à equipe de Vingadores, junto com a Wanda, o Visão e o Máquina de Combate. Já em Capitão América, Guerra Civil, nós vemos o Sam aí com um novo mascote, o Asa Vermelha, que é um robozinho que auxilia ele nas missões de campo. Ele utiliza ele na missão em Lagos, onde eles estão tentando impedir os planos de Ossos Cruzados
E lá a missão acaba de uma forma bem desastrosa. Os heróis agora eles acabam tendo, meio que sendo obrigados a se registrarem de forma oficial e também são obrigados a assinar o Tratado de Sokovia, que determina basicamente que os heróis têm que ser regulamentados pelo governo, mas o Sam, ele acaba ficando do lado do Steve, que se recusa a assinar esse tratado. Durante o comitê lá em Viena, para que o Tratado de Sokovia seja assinado, um atentado acaba aí derrubando o prédio das Nações Unidas, causando um desastre bem grande, matando várias pessoas, incluindo o rei T'Chaka, que é o pai do Pantera Negra. E ao que tudo indica, esse atentado ele foi causado aí pelo Soldado Invernal, e isso faz com que as autoridades e também o T'Challa acabe se direcionando em busca do soldado para que a justiça fosse feita. Bom, após uma luta para sair do complexo da ONU, o Bucky, o Steve e o Sam, eles acabam descobrindo que na verdade quem tá por trás disso foi o Zemo, que está atrás dos outros soldados invernais que estão hibernando lá na Sibéria, que é onde fica meio que a sede de comando da Hydra para esse programa do Soldado Invernal. Nisso, então, o Capitão ele reúne aí uma equipe para fugir e impedir o Zemo de conseguir religar aí todos os soldados invernal lá na Sibéria. Nisso acontece aquela luta épica entre os heróis lá naquele estacionamento. Mas ao fim disso, a Natasha acaba ajudando aí o Capitão e o Bucky a fugir. E eles conseguem, enfim, chegar lá na Sibéria, mas enquanto isso o Sam acabou sendo preso e levado para a prisão da Balsa por conta aí de quebrar os tratados do assinado de Sokovia. Depois disso, o Homem de Ferro ele acaba indo lá na prisão da Balsa conversar com o Sam para tentar entender tudo isso, porque ele já estava desconfiado que na verdade havia algo a mais do que só o atentado e que não foi o Bucky que tinha feito isso. Ele já estava desconfiado e o Sam foi lá e confirmou tudo isso pra ele. Então o Tony vai pra Sibéria, alcança tanto o Steve quanto o Bucky lá. Os dois são surpreendidos pela chegada do Homem de Ferro, mas aí o Tony explica que na verdade está lá pra ajudar porque ele já sabe da verdade. Mas o que ninguém esperava é que esse fosse o plano do Zemo, que o Tony aparecesse lá. E o Zemo acaba mostrando aí, revelando para o Tony que foi o Bucky quem matou os seus pais. E nisso que o Homem de Ferro, ele acaba aí se voltando contra o Steve e o Bucky, e eles têm mais uma vez uma luta. No meio dessa luta, o Bucky acaba perdendo o braço dele, mas o Steve acaba salvando ele, os dois derrotam o Homem de Ferro e eles acabam fugindo. No meio da fuga, eles acabam indo para Wakanda, onde o T'Challa já sabe o que realmente aconteceu e acolhe o Bucky, deixando ele hibernar, congela o corpo dele novamente, enquanto a equipe de Wakanda tenta descobrir como desfazer todas as coisas que a Hydra colocou na cabeça dele. Bom, então nós chegamos aos acontecimentos de Guerra Infinita, que o Sam aparece logo no primeiro ato, onde ele, junto com o Steve e com a Natasha, eles salvam a Wanda e o Visão dos filhos de Thanos de tentar roubar a Joia da Alma. Em dado momento, eles estão em Wakanda, né? E lá eles acabam se direcionando para Wakanda, onde acontece o episódio da guerra entre os exércitos de Thanos e o exército de Wakanda junto com os demais heróis. E o Bucky, ele recebe aí um novo braço de titânio. Ele auxilia aí na luta, na batalha, para impedir aí os inimigos de roubarem a Joia da Alma. Mas sabemos que não dá certo. O Thanos estala aí os dedos e eles são blipados nesse estalo. E aí eles só vão retornar novamente agora em Ultimato, na guerra final, onde todos os heróis se juntam para derrotar finalmente Thanos. Logo após os acontecimentos de Ultimato, quando o Steven vai devolver as joias para as linhas corretas do tempo, né? O Bucky tem aí o seu momento de despedida com o Capitão América, porque sabe que o amigo, na verdade, tem as intenções de viver uma vida aí longe dos holofotes e junto com a Peggy. Então os dois se despedem, é uma cena bem emocionante. Então o Steve vai e volta, e ele volta numa versão mais velha, idosa, que é quando ele entrega aí o escudo para o Sam, que recebe aí o legado e a responsabilidade de continuar aí mantendo a posição do Capitão América, que é o que abre aí o caminho para a série da Marvel, que nós estamos muito ansiosos para conhecer. Então é isso que nós sabemos até agora, pois que esse é o arco dos personagens aí dentro do universo cinematográfico.
Estamos muito ansiosos, eu estou muito ansiosa por essa série. Na verdade, estava muito tempo aguardando. Não se sabe exatamente como que Falcão e o Soldado Invernal se encaixa na linha do tempo da fase 4, aonde ele se encaixa, onde que vai direcionar para outros filmes, porque é diferente, por exemplo, de WandaVision e Loki, que estão diretamente ligados com o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Falcão e o Soldado Invernal ainda ficou meio ambíguo, não sabemos pra onde ele vai, mas esperamos muitas respostas aí na série, então eu estou bem confiante de que vai ser maravilhosa. Não espero menos da Marvel. Há algumas especulações de que, na verdade, a série é apenas uma jornada dos personagens, onde o Sam vai, talvez, quem sabe, dar os primeiros passos aí pra assumir a liderança dos Vingadores. Quem sabe, não sabemos ainda direito. Mas há quem diga que possa ser isso, ou pode ser também um caminho de vingança do Bucky, né, em relação à Hydra, já que o Zemo, né, o vilão aí de Soldado Invernal, está aí retornando pra série. Então nós sabemos que há uma possibilidade da Hydra ainda estar aí ativa. Então não sabemos exatamente, mas é o que se está especulando. Há também uma possibilidade, uma teoria de que diz que Falcão e o Soldado Invernal pode estar introduzindo aí os mutantes. Eu tô passada, chocada. Eu ainda não sei, não concordo muito. Como eu expliquei na live lá, eu acho que as questões de mutantes, dos X-Men, é uma outra coisa que tem que ser introduzida em outro momento. Mas há algumas especulações sobre isso, não sabemos ainda, mas vocês podem descobrir junto comigo lá nos reviews que a gente vai postar lá no Geek em Tela toda semana. A série estreia nessa sexta-feira, dia 19, e o primeiro review vai estar lá no nosso canal no sábado. Então se inscreve lá no Geek em Tela, lá no YouTube. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com o seu amigo Marvete pra gente relembrar todo o caminho dos personagens. Salva, compartilhe, siga a gente aqui no Instagram. Eu fico por aqui, não esqueça de passar lá no Geek em Tela, hein? Um beijo e até a próxima!